E aí gente, beleza? No vídeo de hoje a gente já tá falando sobre o nível 95 das Backrooms, The Underneath, ou a área de baixo. Dificuldade de sobrevivência indeterminada, propriedades misteriosas, informações desconhecidas e entidades indocumentadas. Em primeiro lugar, talvez você esteja aqui justamente porque assistiu o nível 12.1 anteriormente, mas caso não seja o seu caso, você deve assistir o nível 12.1 antes de ver esse aqui, porque os dois estão totalmente interligados. Com paredes compostas principalmente de tijolos de pedra, o nível 95 é uma série de corredores interconectados que se estendem de pequenas a enormes distâncias. A travessia pelo nível não é uma tarefa fácil, pois a arquitetura bizarra presente por todo lugar representa um obstáculo significativo para muitos. Além disso, nem todos os corredores são abastecidos com uma fonte natural de luz. Alguns corredores são completamente desprovidos de qualquer iluminação, tornando qualquer exploração extremamente árdua. As janelas estão quase sempre presentes em todas as paredes do nível, mesmo que o que pareça estar atrás delas seja apenas outra área de outro corredor. Essas janelas também podem ser a principal fonte de iluminação natural, embora não se saiba exatamente o que a emite. Olhar para fora dessas janelas não mostra nada além de um vazio branco, presumivelmente infinito. Não se sabe se as janelas são instâncias de Windows, pois nenhuma figura foi vista do outro lado de nenhuma das janelas, e nenhum relato de ataque a andarilhos foi documentado ainda. Dado que os corredores são quase todos vazios, os sons ecoam facilmente por eles, e alcançam distâncias realmente longas. Isso torna extremamente fácil detectar qualquer forma de vida de longe, caso estejam emitindo algum tipo de ruído. Deve-se notar, no entanto, que isso também torna os andarilhos altamente suscetíveis a serem avistados por uma entidade, então o mínimo de ruído deve ser feito ao caminhar pelo nível, especialmente se estiver andando em grupos ou nas proximidades de uma entidade. Às vezes alguns ruídos são ouvidos atrás de algumas paredes, mesmo que não haja nenhuma fonte provável para eles nas proximidades. Isso inclui mais comumente arranhões nas paredes, passos, sussurros, detritos caindo e zumbidos. Também deve-se estar ciente de que esses sons não parecem ter nenhuma fonte física, mas deve-se estar sempre alerta se sentir algum desses sons mencionados. Não se sabe o que realmente está atrás de algumas dessas paredes. A totalidade do nível parece ser desprovida de quaisquer recursos valiosos, embora às vezes, e aparentemente do nada, possa-se encontrar algumas caixas de madeira com garrafas de água de amêndoas escondidas atrás de paredes baixas ou barricadas de madeira. Foi comprovado que são seguras para o consumo, mas são muito difíceis de encontrar. Raramente um corredor pode levar a uma escada. Essas escadas levam ao que é chamado de The Underneath, o andar de baixo do nível 95 principal, que não foi completamente documentado por uma série de razões. Essa área é a parte de baixo do nível principal, um andar que é completamente desprovido de qualquer iluminação e requer uma fonte de luz artificial para ser explorada. Não se sabe muito sobre essa área, pois os grupos de exploração desapareceram após alguns dias e sem qualquer aviso ou contato, mesmo quando equipados com alto-falantes para atuar como sinalizadores de socorro. Nenhuma vez um único som desse alto-falante especial foi ouvido pelas partes supervisoras, o que os levou a acreditar que algo aconteceu com as partes exploradoras antes de que pudessem ativar os sinais de socorro. Os ruídos ouvidos no andar de cima também podem ser ouvidos nas áreas de baixo, mas aqui eles são muito mais amplos e claros. Às vezes risos podem ser ouvidos de longe. No entanto, a maioria dos andarilhos que experimentaram isso simplesmente fugiram de medo, recuando de volta à área da superfície do nível. Então não se sabe de onde está sendo emitido esse som e nem o que o emite. Acredita-se que essa área tem uma contagem extremamente alta de entidades, o que pode ajudar a justificar os desaparecimentos desses grupos. A escuridão total ajudaria muitas entidades a se esconderem e a emboscar andarilhos desavisados, massacrando-os no local e não deixando qualquer chance de avisar alguém rápido o suficiente. Microfones e câmeras não funcionam na área de baixo. Fones emitirão um ruído estático ou irritantemente altos, que podem ser ensurdecedores por um pequeno período de tempo. Câmeras simplesmente gravarão uma imagem totalmente preta, sem nada mais para ser visto. Quaisquer detalhes de arquivo para imagens capturadas são simplesmente corrompidos. Atravessar a área inferior do nível 95 não é recomendado em nenhuma circunstância. Ninguém sabe ao certo o que está lá e a morte é garantida. Entidades do nível 95. A quantidade de entidades na área superior do nível é presumivelmente bem baixa, mas qualquer andarilho provavelmente encontrará pelo menos uma entidade antes de escapar do nível. Povoando as áreas superiores do nível, até agora documentados, temos Clumps e Dullers. Nenhuma outra entidade foi avistada ou documentada ainda. Por outro lado, na área inferior do nível, acredita-se que a presença de entidades seja pelo menos 80 vezes maior do que os números da superfície, com base na proporção entre os encontros no primeiro andar e as suas mortes em comparação às mortes no andar inferior. No entanto, nenhum documento oficial, pesquisa ou exploração provou a existência dessas tais entidades. Vale a pena ter em mente que todas as explorações terminaram na perda do grupo de exploração, o que só pode sugerir que a presença de entidades perigosas é altamente provável. Mesmo assim, vários documentos não oficiais apontaram a existência ou observação de Smilers, Nitulshurs, Skinstealers e Hounds. Pode ser que os Smilers sejam
sejam a fonte dos risos nas áreas inferiores. Mas isso é só uma teoria e tem alguns furos, já que não é citado smilers rindo. Smilers são descritos apenas como os rostos flutuantes que não riem. Além disso, é dito que todos os narizes que escutam risos fogem de medo, o que indica que isso é um efeito psíquico que causa nas pessoas que escutam esse riso. E sabemos que os smilers nem riem e nem tem esse efeito. Então são 2 pontos para não acharmos que são smilers rindo lá embaixo. Mas quem sabe não pode ser uma variante de smiler exclusiva desse nível aqui, e essa variante ria e tem esse efeito. Ou pode só não ser um smiler, pode ser uma outra entidade, ou quem sabe nem entidade, é só um som que aparece na área de baixo mesmo e tem esse efeito. Enfim, colônias do nível 95. Dada a natureza do nível, estabelecer quaisquer tipos de portes avançados não produz nenhum resultado favorável para os envolvidos. Além disso, tentar criar qualquer tipo de base consome muito tempo e desperdiça muitos recursos. Mesmo assim, alguns portes avançados pequenos de propriedade do Meg podem ser encontrados perto das escadas mencionadas, seja para guiar os andarilhos para um local mais seguro ou para tentar explorar a área inferior. Se precisar de recursos ou assistência médica, esses portes avançados podem fornecer ajuda rápida, mas tenha em mente, no entanto, que os recursos do nível 95 são extremamente escassos, então a ajuda nem sempre é garantida. Entradas para o nível 95. Entrar em um porão vazio no nível 11 levará até aqui, e encontrar uma parede de tijolos quebrada no nível 9 e passar por ela também levará para cá. Saídas do nível 95. Para sair do nível 95 é preciso viajar longe o suficiente do ponto de partida, do ponto inicial em que você chegou ao nível. Ao chegar a uma distância desconhecida, bem longe do ponto de partida dito, algumas das paredes terão uma porta que pode ser aberta e ela levará ao nível 44. E essa é a wiki do nível 95, mas calma, você lembra do nível 12.1 e temos algumas coisas para analisar sobre isso aqui. Em primeiro lugar, repararam como a área inferior do nível 95 é descrita como sendo impossível de filmar ou gravar áudios. A filmagem fica preta, os áudios ficam apenas um ruído e as imagens corrompem. Engraçado, isso lembra bastante o nível 12. E bom, essa área de baixo do nível 95, se você reparar, é quase o oposto de certa forma ao nível 12, mesmo que seja similar. O nível 12 é seguro, mas tudo que você tentar registrar lá é censurado. Lá é tudo claro, branco e não tem entidades. Enquanto essa área inferior do nível 95 definitivamente não é segura, mas tudo que você registra lá é censurado, lá é tudo escuro, preto e cheio de entidades. Ao mesmo tempo que são similares, são opostos. E o que rola no nível 12.1? Você apaga o interruptor, que você pode encontrar por lá, e ao apagar, o nível deixa de ser claro, fica tudo escuro e todos os humanos são mortos. Ou seja, uma primeira coisa que podemos pensar e considerar quando juntamos as informações dessas duas wikis é que ao clicar no interruptor do nível 12, você será teleportado para o nível 95, na área de baixo. Logo fica tudo escuro e você é morto. É o que faz mais sentido. O interruptor seria uma saída para cá, para a área inferior especificamente, e você logo morre direto, sabe? É o que faz mais sentido a princípio. Mas tem algo nessa wiki que coloca essa primeira impressão que temos à prova. Na aba de entradas e saídas, entradas está tudo ok, mas na aba de saídas, a palavra saídas é um link e leva para o wiki do nível 12.1. Mas calma, isso não faz sentido. Essa primeira interpretação que temos coloca o nível 12.1 como sendo uma entrada para o nível 95. A partir do momento que você clica no interruptor, você seria teleportado para cá e morreria aqui. É o que faz mais sentido. Mas se você leva essa questão em consideração, o nível 12.1 é uma entrada para o nível 95, não uma saída. Então não faz sentido que o link que leva para o wiki do nível 12.1 seja o texto de saídas. Faria sentido que fosse o texto de entradas, porque aí seria uma dica, dizendo que o nível 12.1 traz para cá e corroboraria para nossa teoria. Mas, sendo saídas o link que leva para o wiki do nível 12.1, o que dá a entender é o oposto. O que dá a entender é que você consegue sair do nível 95 para o nível 12.1. Mas por quê? Como? Você desce lá embaixo no nível 95 e você pode sair para o nível 12.1? Por quê? Como assim? Sinceramente, a wiki inteira do nível 12.1 e do nível 95 dá a entender a teoria inicial de que realmente o interruptor traz para cá. Mas essa questão do link faz tudo ficar muito esquisito. E assim, eu achei tão estranho essa contradição, ela faz tão pouco sentido na minha cabeça, eu não consegui pensar em nenhuma teoria para explicar o porquê que saídas, que tá como link pro nível 12.1 e não entradas, que eu fico pensando se isso não é um erro. Se ele não colocou o link na parte errada, era pra ele ter colocado em entradas, mas ele confundiu e colocou em saídas sem querer. Mas se fosse o caso, por que não foi corrigido depois? Será que depois de aprovar o nível, você não pode mais corrigir a wiki porque isso seria considerado uma reescrita? Sei lá, cara, isso realmente não fez sentido pra mim. Enfim, algo que me incomoda nessa lore toda é a questão do nível 12.1. Porque pensa, no vídeo do nível 12.1 puro, tínhamos a teoria de que o nível 12.1 seria o nível 12, só que com as luzes apagadas, e o interruptor em si ficaria no nível 12. O
O nível 12.1 você acessaria após apertar o interruptor. E isso fazia muito sentido. Afinal, pensa comigo, se eu tô andando pelo nível 0 e eu acho uma tomada na parede, não faz nenhum sentido eu catalogar aquela tomada como um subnível do nível 0. Entendem onde eu quero chegar? Não faz sentido alguém explorar o nível 12, achar um interruptor e concluir que o interruptor é um subnível do nível 12. O que faz sentido seria o interruptor ser adicionado como uma informação na wikibase do nível 12. Assim como os móveis do nível 12 são descritos na própria wiki do nível 12, o interruptor também seria adicionado como mais uma descrição do nível 12. Tendo essa questão em mente, a única conclusão possível é que o nível 12.1 não é o próprio interruptor, porque isso não faz sentido. A conclusão mais lógica seria acreditar que o interruptor está no nível 12 e ao clicar nele, você vai para aquela área escura que seria o próprio nível 12.1, porque aí tem uma lógica. Essa área após interruptor poderia ser considerada um subnível. Essa foi a teoria que chegamos no vídeo do nível 12.1 puro. Mas agora que o nível 95 vem e tudo dá a entender que o interruptor na verdade traz para cá, para essa área inferior do nível 95, se o lugar escuro pós-interruptor não é o nível 12.1 e sim o nível 95, então o que é o nível 12.1? E aí voltamos na questão de que não faz nenhum sentido alguém ter catalogado o interruptor como um subnível. Se o nível 12.1 não é a área escura após apertar o interruptor, a área escura após apertar o interruptor é o nível 95, então catalogaram realmente um interruptor como um subnível do nível 12. E isso não faz nenhum sentido dentro da história. Nada na wiki do nível 12.1 dá a entender que o interruptor é encontrado em uma área diferente do nível 12, por a wiki ser minúscula e não ter muitas informações. O que ela realmente dá a entender é que é só um interruptor no nível 12. E é aí que entramos nesse problema. E é aqui que eu penso em umas questões interessantes. Pensa comigo, você estava lá num dia qualquer, vendo a wiki de Backrooms. Então você olha o nível 12 e você tem uma ideia muito interessante. Pô, o nível 12 é tudo claro, né? Ele é tudo branco. E se achassem um interruptor lá, e o interruptor apagasse essa claridade, entre aspas, do nível, e desse ruim? O nível 12 é cheio de móveis, né? É como se fosse quase uma grande sala branca com móveis. Em salas tem interruptores, então combina. Vai ser legal essa ideia. E pô, de fato, ela em si, por si só, é uma ideia boa. Mas aí você pensa um pouco mais e chega a uma conclusão. Putz, mas calma lá. Para eu adicionar a informação do interruptor, eu teria que reescrever a wiki do nível 12. Eu não posso só ir lá e adicionar uma informação. Não é assim que funciona. E aí você fica decepcionado. Você não pode adicionar a sua ideia incrível na wiki do nível 12. Mas um subnível não é tão difícil de fazer. É mais fácil você fazer um nível próprio do que reescrever um nível já pré-estabelecido. E aí você vai lá e adiciona essa ideia que você queria fazer, que era para ser adicionada no nível 12, como um subnível. Genial, você resolveu o problema. Tudo certo, né? Então, não. Isso tudo faz muito sentido quando analisamos a história por fora da história. Agora, dentro da história, dentro do universo de Backrooms, para isso que rolou ser possível, a gente precisa considerar que alguém entrou no nível 12, achou um interruptor de luz e no lugar de atualizar a wiki do nível 12 com uma informação de descoberta adicional, essa pessoa foi lá e criou um subnível de um interruptor encontrado no nível 12. Isso não faz nenhum sentido dentro da história. Ninguém faria isso. É tipo catalogar uma tomada do nível 0 como um subnível do nível 0. Vocês entendem a implicação que isso causa? Então assim, gente, se o nível 95 não existisse, o nível 12.1 ele funcionaria sozinho, porque aí consideraríamos que o nível 12.1 não é o interruptor em si, como eu já expliquei, isso não faz sentido, e consideraríamos que o nível 12.1 seria essa área escura após apertar o interruptor que é encontrado no nível 12. Mas com a existência do nível 95, essa questão muda tudo, porque dá a entender que clicando no interruptor você vem para o nível 95, o que faz com que seja impossível que a área escura seja o nível 12.1, porque é o nível 95. Logo, catalogaram um interruptor de luz como um subnível do nível 12, que não faz nenhum sentido. Entenderam o meu ponto? Então assim, provavelmente o criador do nível 12.1 e do nível 95 não pensou longe o suficiente nessa questão e acabou deixando esse erro passar, esse furo na história. É muito comum que uma pessoa que crie mais de uma wiki queira interligar elas. Só que essa ligação entre o nível 12.1 e o nível 95 traz alguns problemas de lógica para a história. Ninguém catalogaria um interruptor como subnível. E assim, como que a gente faz para resolver esse problema? Tem dois métodos. O primeiro é retirar a ligação do nível 95 com o nível 12.1. Tornando eles independentes, as coisas melhoram. Sem essa ligação, a interpretação de que o nível 12.1 é a área escura após desligar o interruptor volta a fazer sentido. Então, fica tudo bem. Faz sentido o nível 12.1 ser um subnível
mesmo. O outro método seria adicionar informações na wiki do nível 12.1 e explicar que, na verdade, o nível 12.1 é uma área separada do nível 12 e explicar por que ela é uma área separada, para ser considerada um subnível. Tem que ter essas informações, tipo, sei lá, essa área tem móveis de cores diferentes. Essa área ela é mais cinza do que branca, uma parada assim, sabe? Tendo essas informações, aí faz sentido essa nova área descoberta ser considerada um subnível. E aí, ok, esse interruptor só é encontrado nesse subnível e aí sim pode ser considerado nível 12.1. Realmente faria sentido agora ser um subnível. E aí o interruptor desse subnível levaria ao nível 95. Aí também corrigiria esse erro da história. Mas nada na wiki do nível 12.1 dá a entender que ela é uma sala ou uma região diferente do nível 12. O fato da wiki ser muito simples torna as conclusões dela simples também. E a conclusão mais simples possível é que é só um interruptor no nível 12. Tudo leva a crer isso porque é uma wiki muito simples. Assim, o melhor jeito de resolver todos esses problemas seria anexar o nível 12.1 ao nível 12. E o que eu quero dizer com anexar seria esquecer essa questão dele ser um subnível e apenas adicionar a questão de que, encontraram um interruptor no nível 12 e se você clicar nele, você vai para um lugar escuro e descobriram que esse lugar escuro é o nível 95. Mas, como eu disse, não é tão fácil você só reescrever uma wiki. Ainda mais uma wiki dos níveis tão baixos, assim, tipo o nível 12, que é um nível clássico muito antigo. Se não é tão fácil só reescrever essa wiki, é muito difícil que isso acontecesse. E se isso não é possível, a gente volta para as duas outras possibilidades anteriores para corrigir esse erro que acaba tendo com essa conexão do nível 12.1 com o nível 95. E se fosse por esse caminho de realmente adicionar uma nova informação no nível 12, não tem nível 12.1, o interruptor está no nível 12, o que implicaria seria que ao apertar esse interruptor você vai para o nível 95. E é só isso, é como se tivessem descoberto uma nova saída do nível 12. E essa saída é para o nível 95. Isso não deixa ruim a lore, é apenas uma nova saída descoberta para um outro nível. E essa saída, inclusive, ela faz sentido, porque ela tem uma conexão, já que os dois níveis possuem essa questão de censura. E aí dá a gente um pensamento de por quê? Qual é a ligação das censuras desses dois níveis? É até um mistério também, não é ruim. Mas, de novo, isso não é uma saída muito simples de se fazer, porque reescrever um nível antigo assim não é fácil. Se não é possível, temos aquelas duas outras. E assim, no final de tudo, essa conexão do nível 12.1 com o nível 95, ela só serviu para gerar furos na história. Porque, sinceramente, o nível 95 é bem fraco. Ele chega a ser menos interessante do que o nível 155, que é um nível comparável. Eles têm uma aparência muito parecida, funcionamentos até similares, e o nível 155 também não é dos melhores níveis dos backgrounds. Não é ruim, não é péssimo, mas não é aquele nível uau marcante. E o nível 95 eu achei mais fraco do que o nível 155. Então conectar uma wiki tão fraca como essa a um subnível que por si só era bom, que é o nível 12.1, acaba puxando o nível 12.1 para baixo, sabe? O nível 12.1 puro é muito bom. É um bom nível e a trama que ele adiciona é interessante. Dá aquelas teorias de que, você tá desligando a censura do nível e pá, é umas ideias legais que aquilo traz, mantém um mistério. Agora, conectar isso ao nível 95 estraga tudo, cara. Então, cara, eu suspeito fortemente, é a minha suspeita, é a minha teoria. Provavelmente o criador original, a ideia que ele realmente queria fazer era adicionar esse interruptor no nível 12. Ele provavelmente queria fazer isso, mas como ele não podia, ele criou um subnível para ser esse interruptor. E aí ele quis ligar uma outra wiki que ele tinha feito também, que era o nível 95, e aí deu tudo errado, sabe? Eu não acho que a intenção do criador era que as pessoas pensassem nas teorias que a gente fez no vídeo do nível 12.1, de que o nível 12.1 seria o nível 12 apagado. Ele provavelmente fez isso já pensando em conectar com o nível 95. Mas a questão é, mesmo que ele não tenha pensado nisso, o nível 12.1 puro leva àqueles tipos de pensamentos e isso resolve a wiki. Mesmo que ela não tenha sido pensada para isso, acaba deixando a wiki boa aquelas ideias. Que é uma conclusão, acho que a maioria das pessoas provavelmente chegaria. De que, se o nível 12 é totalmente claro, você aperta o interruptor e fica tudo escuro, o que é o nível 12.1? Provavelmente é o lugar escuro. É a lógica mais básica que se chegaria. Ninguém pensaria, não, o nível 12.1 é o interruptor de luz. Não faz nem sentido se você para um pouquinho para pensar, sabe? Então, mesmo que a ideia em si do criador, eu ache que tenha sido isso tudo que eu comentei, que ele queria que provavelmente o interruptor fosse no nível 12 direto, mas ele não podia fazer essa mudança, então ele criou o nível 12.1 para conectar com o nível 95, pá. Enfim, é uma pena. Eu acho que o nível 95 estragou o nível 12.1, mas é isso, né? Não dá para vencer todas. Eu, particularmente, se eu fosse considerar uma dessas ideias todas que eu apresentei aqui, eu acharia legal que o nível 12.1 não existisse, realmente fosse só um interruptor no nível 12, e ao apertar nesse interruptor você vai pro nível 95. E aí tem essa conexãozinha. Ou que o nível 12.1 realmente é o nível 12, só que apagado, meio que retirando a censura. Seria legal também. Mas, o jeito original como isso foi feito é desinteressante até e cheio de furo. Não é? Mas e você? Você tem alguma outra teoria que poderia corrigir essas questões todas?
sobre aquela questão de por que a saída é um link pro nível 12.1, sendo que nem faz sentido a entrada ser um link. Tem alguma teoria sobre isso? Enxergou alguma coisa que eu não vi? Diga nos comentários. E comenta aí, escuro, se você assistiu o vídeo até aqui, pra eu saber quem assiste o vídeo até o final.